Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? É o seguinte, turma, nessa aula a gente dá sequência ao que a gente começou a estudar na genética. A gente continua aqui os estudos da genética, falando especificamente da primeira lei de Mendel. Esse é o assunto aqui dessa videoaula do seu canal Videoaula de Biologia. Eu sou seu professor Davi Barbosa. Você vai ver o que o Mendel fez nesse primeiro momento do seu trabalho. Ele estudou e trabalhou, pôs para reproduzir as ervilhas de cheiro, a Pisum sativum. Você vai ver nesta aula quais as conclusões do Mendel e ainda nesta aula a gente vai dar uma interpretação genética. A gente vai incluir os genes no trabalho de Mendel. Aí eu estou dizendo isso porque o trabalho de Mendel ocorreu lá nos anos de 1800, antes, portanto, da genética. Sem conhecer, porém, o conceito de cromossomo e de gene, Mendel já conseguiu determinar como que os genes passam de geração para geração. Por isso que ele é considerado o pai da genética. Mendel chamou os genes de fatores. Alguma coisa existe ali na célula da planta que é transmitida de pais para filhos entre as gerações. Ele não sabia que esses fatores eram os genes, tá ok? A gente vai dar a interpretação genética, portanto, do trabalho de Mendel nesse primeiro momento, que a gente chama de primeira lei de Mendel, ou lei da segregação, ou lei do monohibridismo. Aproveite a aula. Muito bem, então, turma, tá aí o Gregor Mendel, né? Tá só um detalhe aqui caracterizando um pouquinho da vida dele, né? Ele nasceu em 1822, morreu em 1884. Ele foi biólogo, botânico, monge e meteorologista, tá ok? Essa informação eu tirei da querida Wikipedia, ou Wikipédia, tá bom, gente? Então vamos lá, primeira lei de Mendel tá aí para vocês, ou lei da segregação, ou lei do monohibridismo. Vamos explicar do que se trata esses nomes. Então vamos lá, gente, dando conceitos aí, já trazendo o enunciado da primeira lei de Mendel. Cada característica é determinada por um par de fatores. Olha só, Mendel está chamando os genes aqui, é o que eu te falei no começo dessa videoaula, né? Ele não conhecia o conceito de genes, então ele vai chamar aí os genes de fatores, tá ok? Esses fatores eles se separam durante a formação dos gametas, por isso que a primeira lei de Mendel é chamada de lei da segregação. Lá na segunda lei de Mendel, esses fatores obviamente continuam a se separar, mas é claro que a gente vai ver que eles se separam de forma independente. A gente vai chamar a segunda lei de Mendel, portanto, de lei da segregação independente, tá certo? Por enquanto a gente está na primeira lei ainda, vamos ficar aqui na lei da segregação. Essa segregação é consequência direta da meiose. Tem meiose aí para você assistir. Qualquer dúvida, dá uma olhada lá, assiste lá o vídeo de meiose ou pergunta aí para mim depois, tá ok? Eu estou à disposição de vocês sempre, tá certo, gente? Então vamos lá. O que acontece? Os gametas, né, quando eles são formados, eles vão ter um tipo de gene ou de fator, ainda usando a terminologia aqui do Mendel. Se nós tivermos um fator dominante, uma metade dos gametas vai ter esse fator dominante. Se for o outro recessivo, a outra metade dos gametas vai ter esse fator que é recessivo. Então nós temos assim, ó, ou o fator dominante tem o gameta ou o fator recessivo, tá ok? No meu exemplo aqui, só para conceituar para vocês, apresentar para vocês qual é o enunciado da primeira lei de Mendel. Aí já apareceu o experimento de Mendel. O que o Mendel fez? Qual foi o objeto de estudo do Mendel? As ervilhas de cheiro, tá aqui, ó, dessa espécie aqui, ó, Pisum sativum. É curioso, né, turma, que essa espécie de ervilha nos trabalhos de Mendel, ela tem mais a cor amarela do que a cor verde, tá? Então é o que eu te falei, isso confunde muito, né? A cor amarela vai ser dominante e a cor verde vai ser recessiva. Já adiantando para você, isso é muito importante, já que seja dito, tá certo? Essas ervilhas são boas para estudar, porque em uma semana ele já tem um monte de descendentes, então é pouco o tempo que ele tem que esperar para ver os resultados dos seus cruzamentos, tá certo? Ervilhas de crescimento rápido e numeroso, são centenas de dezenas de ervilhas que ele obtém, então isso justifica os resultados, isso dá mais robustez, né? Coerência, certeza, confiança para os resultados, quando são muitos os resultados, não é mesmo? E nós temos aqui, né? Elas vão permitir a autofecundação, dá para
fecundar, né? Ou seja, uma planta recebendo ali os gametas da mesma planta. Isso vai ser importante nas gerações do Mendel, né? Você vai ver que é importante cruzar irmãos entre si, descendentes da mesma geração entre si. Vamos ver que loucura que é essa daí, mas você vai ver que tem todo sentido. Então vamos lá, representação dos cruzamentos na primeira lei do Gregor Mendel, tá bom, gente? Então nós temos aqui a geração de pais, que a gente chama de geração P ou geração parental, como apareceu aí para vocês. Ele colocou, olha, uma ervilha amarela e pura. Olha só o que aparece aqui, né? O que é uma ervilha amarela pura? É uma ervilha que tem genes ou fatores, segundo o Mendel, só para a cor amarela. Como é que o Mendel produziu essa ervilha? Ele ficou cultivando ali isoladamente só ervilhas amarelas entre si, tá ok? Ele cruzou, obviamente, com uma planta que tem ervilhas verdes e pura. Então, ervilha verde e pura. Como é que ele fez isso de novo? Em um outro local, ele ficou ali cultivando ervilhas só verdes durante várias gerações, até garantir que essa planta só tivesse mesmo os fatores para a cor verde, tá ok? Então, nós temos aí pais puros, que só tem genes, já dando uma interpretação genética e mais atual, para cada cor característica, tá certo? Só lembrando que cor é uma característica, na verdade, que tem duas variações. Isso é outra coisa que facilitou o trabalho do Mendel com as ervilhas de cheiro. Cada característica apresenta apenas duas variações. A mesma ervilha ela pode ser lisa ou rugosa. A vagem, que é o fruto da ervilha semente, né, gente? A vagem ela pode ser verde ou amarela, ela pode ser lisa ou ondulada, o pé da planta pode ser alto ou baixo. Então, nós temos aí características neste vegetal que tem sempre duas variações. Por isso que o Mendel já conseguiu supor que cada característica é determinada por um par de fatores, que hoje a gente sabe que são os genes, tá ok? Então, o que acontece? Papai amarela com mamãe verde, olha só a primeira geração de filhos, a geração filial 1 ou F1, nós obtivemos aqui, aliás, o Mendel obteve 100% das ervilhas amarelas, que ele chamou assim, galera, de híbridas. Híbrido significa mistura, misturado. Essas ervilhas, obviamente, são uma mistura desse papai amarelo e dessa mamãe aqui verde, tá ok? Então, o que ele fez? Ele pegou os descendentes aqui da geração F1 e já está aparecendo aqui para vocês, cruzou entre si. Ou seja, autofecundação foi o que ele fez, F1 com F1. O que significa isso? Ele pegou uma ervilha amarela híbrida, tá? E cruzou com outra ervilha amarela híbrida. Então, olha lá, ele pegou uma amarela híbrida, cruzou com outra amarela híbrida. Ele ficou curioso, né? Cadê a característica verde, né? Por que aqui nessas ervilhas amarelas híbridas ou simplesmente nessa geração F1, né, turma, não apareceu a verde? Cadê a verde? Por isso que ele cruzou esse híbrido entre si. Olha o que ele obteve, portanto, na segunda geração de filhos, que é a geração F2. E é muito comum em vestibular, né, os vestibulares pedirem para você fazer a geração F2 ou interpretar a geração F2. Às vezes fica muito confuso e jogado, a questão pede para você falar da F2, né? Você tem que guardar, então, qual é a F2. Obviamente, todo esse cruzamento é importante que você o entenda, claro, para você memorizá-lo, tá certo? Então, olha só o resultado da F2. Nós tivemos aqui, o Mendel, aliás, né, 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Voltou a aparecer a característica verde. Olha só que interessante, né? Quando ocorre o cruzamento entre híbridos, a característica recessiva, que é a verde, ela ocorre menos, né? Como é que chama a característica que ocorre menos? De recessiva, tá certo? Então, a característica verde volta a aparecer, a recessiva sempre volta a aparecer quando híbridos são cruzados entre si. Aqui é o seguinte, ele obteve 3 amarelas para uma verde. Já está até na proporção, inclusive, né? Esses 2 pontinhos aqui indicam a proporção, 3 para 1. Quer ver? Olha só a proporção, então, fenotípica. Atenção, fazendo referência à aula, né? A aula anterior de conceitos. A proporção fenotípica é a proporção do fenótipo, e o fenótipo é o aspecto externo, no caso aqui a cor da ervilha. Então, Mendel obteve 3 ervilhas amarelas para uma verde. A proporção famosa, clássica, né, da primeira lei de Mendel,
certo, turma? Essa proporção fenotípica é o famoso 3:1. Esse 3:1 você escreve assim, ó, 3, 2 pontinhos, 1, lê 3:1. Ou seja, 3 são amarelas e uma é verde. O que mais que significa esse 3 e esse 1? Esse 3 significa a característica, diretamente indica a característica dominante e o 1 indica a característica recessiva. Nós temos essas conclusões, portanto, né, que foram as conclusões de Mendel. A cor amarela, olha só que interessante, é a dominante. Isso para a gente é bem nítido, né? Dominante é aquela característica que ocorre mais, enquanto que a cor verde é por outro lado, né? Ocorre menos, ela é a característica recessiva. Portanto, só para fechar essa primeira tela, ou essa tela, não é isso? A característica cor, ou qualquer característica, tá certo, gente? É determinada por 2 fatores. Qualquer característica aqui da ervilha, lógico, né? Você que já estuda genética, tem mais conhecimento da genética, você vai ver que nem todas as características dos vegetais ou dos animais até são determinadas apenas por 2 fatores. Mas no caso aqui do Mendel, isso que foi sagaz, né? Ele teve sorte também, claro que ele tem todo o mérito, né? Ele trabalhou com uma planta que tem 2 fatores, que são 2 genes determinando cada uma das suas características. Ele poderia ter pego uma planta que não é bem assim, tá? Por isso que a genética tradicional, essa genética clássica, né, ela é mais simples, mas mesmo assim vale o mérito para o Mendel, vale ele ser considerado o pai da genética. Então, tá aqui as conclusões de Mendel. Vamos colocar agora os genes nesse cruzamento e saber encontrar essa proporção 3:1. Vamos melhorar isso daqui, turma. Então é assim, agora olha lá. Representação dos cruzamentos, mesmíssima coisa, primeira lei de Mendel, lógico, né? Só que agora a gente vai colocar os genes, ou seja, o genótipo. O genótipo é o conjunto de genes, né? Então, como é que fica? Geração parental mesma, ervilha amarela com a ervilha verde. Agora a gente coloca os genes, tá certo? Nós usamos letras do alfabeto. É regra, porém não é uma coisa obrigatória, você usar a inicial da característica recessiva. Então, nós deveríamos usar o V. A letra V para representar os genes, que é a inicial da característica recessiva. Isso é uma recomendação. Falei regra, mas não é algo que vai te tirar ponto lá na sua prova, tá bom? O V fica ruim, o Vzão e o Vzinho, eles são muito parecidos. Então eu vou usar a letra A, que tradicionalmente a gente usa, tá certo? Como a característica amarela é dominante e ela é pura, significa que ela tem genes dominantes, 2, azão. Não é isso? A característica verde ela é recessiva, isso significa que ela tem 2 genes recessivos, 2 azinho. Então, olha só como é que fica. Os genes da amarela pura serão azão com azão. Da verde pura, azinho com azinho. Então, nós vamos cruzar aqui na prática azão, azão com azão, azinho, gente. O que dá isso? A geração F1, que é de 100% de amarelas híbridas, aí já ficou fácil, né? Híbrido é mistura. Então, o que tem essa híbrida aqui? Um azão desse pai amarelo e um azinho desse pai verde, já que são 2 genes, 2 fatores para cada característica, pronto. Os genes dessas amarelas híbridas são azão, azinho. O que foi feito na autofecundação? F1 com F1. Então, nós vamos pegar esse azão, azinho e cruzar com outro azão, azinho. Nós temos lá amarela híbrida com amarela híbrida, ou seja, azão, azinho com azão, azinho. Qual é o resultado disso? 3 amarelas e uma verde. Como são essas 3 amarelas? Então tá aqui para vocês, ó. Nós temos amarelas e verde. Essas amarelas, ou elas têm os genes azão, azão, ou azão, azinho, ou azão, azinho. De novo, isso confunde muito. Eu vou te mostrar já já porque que é assim. E essa ervilha verde, né, turma? Só pode ser azinho, azinho. Meu Deus do céu, não vai confundir. Nós temos aqui de novo a proporção, ó, 3 amarelas para uma verde. Essa é a proporção do aspecto externo, ou seja, fenotípica, tá ok? A gente pode demonstrar de um outro jeito, né? Só fechando aqui a simbologia, eu chamei de azão o gene dominante e de azinho o gene recessivo. Tá aí para vocês como que foi organizado esse cruzamento. Vamos melhorar isso? Como é que eu sei isso daqui, né? Como é que eu sei que é azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho, gente? Aliás, a dica, você que está mais treinado em genética, né? Você decora, né? Que azão, azinho com azão, azinho, né? Ó, pai, azão, 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 azinho, perdão, e pai.
ou mãe, melhor dizendo, azão, azinho, isso dá o quê? Azão, 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 azinho de novo e zezinho, zezinho. Aliás, azinho, azinho. Vamos ver de onde saiu isso daí, você não precisa decorar. Você determina, né? Vamos determinar o genótipo da F2, isso é muito explorado, muito cobrado, tá ok? Tá vendo que eu tô indo bem devagar nos conteúdos dessa aula que é extensa, tá, gente? Então vamos lá. Ó. O diagrama de Panet é o famoso joguinho da velha, tá? Mas esse cidadão aqui que determinou, que construiu esse diagrama sagaz, simples, fantástico para determinar o genótipo da F2 ou o genótipo de cruzamentos entre heterozigotos ou híbridos, não é? Quando é azão, azinho, tem um gene dominante e outro recessivo, você chama de híbrido ou de heterozigoto. Também conceitos que a gente viu na aula anterior, na primeira aula de genética. Então, eu vou pegar assim, ó, a F2 veio da autofecundação, da amarela híbrida com outra amarela híbrida, ou seja, da azão azinho com a azão azinho. Como é que você faz? Primeiro passo, desenha os gametas. Como é que você faz os gametas? É só separar os genes. Metade dos gametas vai ter o azão, a outra metade o azinho. Então, essa ervilha tem os gametas azão e azinho. Essa ervilha é igual, então ela tem os gametas azão e azinho também. Segunda parte, pronto, está acabando já. Ó. Nós montamos o diagrama de Panet, ou o quadro de Panet. O que a gente faz? Na primeira linha, a gente coloca os gametas de uma das ervilhas, é o azão do lado do azão. Nessa primeira coluna aqui, o gameta, ou os gametas da outra ervilha, que são os mesmíssimos azão e azinho. Pronto, a gente fecha aí o quadriculado. Em cada espaço que você vê aqui, nós vamos ter os encontros possíveis entre esses gametas, todos os encontros possíveis. Por exemplo, ó, aqui nesse espaço nós vamos ter o gameta azão encontrando-se com o gameta azão. Nós vamos ter, portanto, um descendente que tem o genótipo azão. Gente, a ervilha que tem azão, o que é azão, ela é amarela. É o primeiro azão lá do slide anterior que eu te mostrei. Olha só nesse outro espaço aqui, ó, a gente tem o gene azinho com o gameta que tem o gene azão. Nós vamos ter um indivíduo ou uma ervilha azão-azinho. É outra ervilha amarela. Se é dominante o gene, basta um para ele expressar a sua característica. Olha aqui agora, nós temos aqui ó, o gameta azão com o gameta azinho. Nesse espaço aqui nós vamos ter outro azão-azinho. Tá vendo porque tem dois azão-azinho? Porque tem dois encontros possíveis entre estes gametas. Olha no último aqui, ó. Olha o último espaço, tá aqui, ó. Esse último espaço vai ter ali o encontro entre esse gametazinho e esse outro azinho. Nós vamos ter aqui o único genótipo recessivo, que é o genótipo verde azinho. Nós temos duas proporções, portanto, para fechar e para completar, né? A fenotípica, que a gente está vendo, da característica ou do caráter externo, são 3 amarelas para uma verde, é a proporção 3:1, inclusive. E também nós podemos determinar a proporção dos genótipos, dos genes, simplesmente. A gente tem um azão, 2 azão-azinho e 1 azinho. Essa proporção é a genotípica, olha só. Tá vendo? Ó, 1 azão, 2 azão-azinho e 1 azinho. Pronto, você está vendo? Nós podemos, então, desenhar ou representar a F2 do Mendel da seguinte forma em termos de proporções. 3:1, se falarmos assim, a gente está indicando a proporção fenotípica, ou a gente pode representar assim, ó, 1:2:1. Essa é justamente a proporção genotípica dos genótipos que a gente tira aqui do quadro de Panet ou diagrama de Panet. Essa foi mais uma aula. Eu espero que você tenha aprendido com essa nossa segunda aula de genética. Gente, tudo de bom para vocês. Abraços, beijos, até a próxima aula.